Muito bom dia, irmãos e irmãs. Eu cumprimento vocês com a doce paz do Senhor Jesus nesta manhã de domingo, desejando que vocês estejam bem, saudáveis e com o coração aberto para recebermos um novo estudo bíblico dentro do nosso tema geral, que é Vivendo no Amor de Deus. Nossos estudos bíblicos estão baseados nas cartas do evangelista e apóstolo João, e hoje, especificamente, nós vamos ver uma lição maravilhosa que nos leva a refletir. Nós amamos como Deus nos ama? O título da lição já é um desafio, uma reflexão. E nosso texto básico, nosso texto bíblico, está na primeira carta de João, no capítulo 4, os versículos de 7 a 12, que nós vamos ler tão logo nós fizermos a nossa oração, suplicando a Deus a sua bênção, a sua unção para o nosso estudo bíblico. Querido, se você ainda não viu todos os estudos dessa playlist, nós já temos 9 estudos e com o de hoje vamos completar 10 estudos. E eu gostaria muito que você fosse lá na nossa playlist, visse no seu tempo, no tempo que você pode, está lá gravado, você pode ouvir enquanto dirige, ou ver enquanto faz alguma tarefa mais simples, mas enfim, acha um tempinho, veja nossos estudos, deixa Deus falar ao seu coração, curta, compartilhe para que a palavra de Deus seja divulgada através desse instrumento. Então nós vamos pedir a bênção de Deus agora para o nosso estudo. Vamos orar? Deus amado, Pai maravilhoso, Deus da bênção, Deus de bondade, Deus de misericórdia, nós te agradecemos pela semana que vivemos e é a semana que estamos começando hoje. Ó Pai, que o Senhor fale aos corações de todos aqueles que estão conosco, estudando a Tua palavra neste momento. Que o Senhor nos ensine a amar como o Senhor nos ama. Que o Senhor fale, nos mostre caminhos, nos mostre fragilidades que temos, para que nós possamos aperfeiçoar no amor do Senhor. Fala aos nossos corações, Pai, nós estamos te pedindo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós vamos fazer a leitura do nosso texto bíblico básico, que se encontra, como eu disse, na primeira carta de João, no capítulo 4, os versículos de 7 a 12. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Amém. E desse lindo texto, o nosso versículo-chave é o versículo de número 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também amar uns aos outros. Eu vou reler pelo peso, pela grandeza dessas palavras.
Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também amar uns aos outros. Que o Senhor nos abençoe. Amém e amém. Queridos, o alvo desta lição de hoje é produzir plena segurança no amor de Deus, partilhado conosco, e motivar-nos, baseados em seu exemplo, a partilhá-lo com outros. E este alvo sendo alcançado, o aluno será capaz de saber, de ter a certeza do amor de Deus, de motivar-se a viver pelo amor que Deus lhe tem e partilhar o amor de Deus com o próximo. Como eu digo, são objetivos desafiadores, objetivos ambiciosos, mas plenamente possíveis de serem cumpridos em nossa vida, de serem alcançados. Então, nesse mundo que nós estamos vivenciando, tanto egoísmo, tanto narcisismo, tantas pessoas voltadas apenas para si mesmo, tantos desafios que o mundo coloca para que nós nos façamos bem, nós nos façamos felizes, nós possamos olhar a nossa parte, olhar a nossa vida como prioridade. É muito estranha esta mensagem de amar o outro, de pensar no outro, de desejar o bem do outro. Muita estranheza causa ao mundo esta palavra. Mas nós vamos ver que é isso mesmo que Jesus requer de nós. É isso mesmo que Jesus veio fazer aqui, nos dar o exemplo de que é possível elevar o nível desta nossa vida para um nível muito maior, muito mais profundo, a partir do momento que eu entendo que sou amada por Deus e que Ele deseja que eu faça o mesmo pelo meu próximo. Então nós vamos compartilhar alguns itens desta reflexão para que nós possamos nos apropriar dessa bênção, que é nos sentir amados e também compartilhar esse amor com outras pessoas. O comportamento cristão diferente que causa essa estranheza e perplexidade ao mundo, ele é motivado pelo amor de Deus, que nos impele, nos domina, supera o nosso natural interesse próprio e nos faz agir contrariamente à natureza. Porque desde pequeno a nossa natureza nos puxa para o individualismo, nos puxa para a autossatisfação, para o egoísmo, e nós precisamos aprender, exercitar esse amor maravilhoso com que Deus nos ama. E a palavra amor tem sido realmente esvaziada do seu real significado. E eu trouxe um pensamento da escritora Clarice Lispector que é muito interessante. Ela diz assim: todos os dias, quando acordo, vou correndo tirar a poeira da palavra amor. E de fato, muitas vezes essa palavra vem coberta por uma poeira que vai cegando o verdadeiro significado, que vai desfazendo o brilho do significado da palavra amor. E o apóstolo João vai nos mostrar nesse texto que nós vamos estudar de forma inteligente, brilhante. Ele vai demonstrar sistematicamente que toda atividade de Deus é atividade amorosa, porque Deus é amor. Ele nos amou em Cristo, continua a amar em nós e através de nós. Por isso devemos amar uns aos outros. Então, nós vamos levantar aqui as características do verdadeiro amor. Então, na primeira carta de João, no capítulo 4, nós lemos os versículos 7 e 8 e vamos repeti-los aqui. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nesse trecho, provavelmente, João estava combatendo mais uma das heresias dos gnósticos, que ensinavam que a matéria é essencialmente má, porque o mundo físico é produto do poder do mal. Isso que eles ensinavam. Não havia valor nenhum na nossa matéria. Por isso negavam a encarnação de Cristo. Assim não podiam alcançar a compreensão de que Deus é amor. Eles negam que Jesus Cristo foi verdadeiramente homem. E aí não dá para explicar e as pessoas perceberem e compreenderem o amor de Deus expresso na figura
de Jesus Cristo. Mas a natureza e a origem do amor são divinas. João faz duas afirmações contundentes. O amor procede de Deus e Deus é amor. Ao dizer isso, João não estava oferecendo uma definição de amor, mas apenas estabelecendo um fato. Se igualarmos o amor de Deus, cometeremos um erro e estaremos destruindo o conceito da personalidade de Deus. Quando eu digo, seria como afirmar que os raios de sol são o próprio sol. Então, quando dizemos fulano é a bondade em pessoa, não queremos dizer que a pessoa de quem falamos e a bondade sejam idênticas, sejam a mesma coisa. E ninguém iria interpretar a nossa palavra dessa forma, não é mesmo? Mas, quando dizemos que Deus é amor, estamos afirmando que o amor é algo verdadeiro a respeito de Deus, mas não é Deus. O amor não é Deus. O amor de Deus é um ato livre da sua vontade, não emoção produzida nele em virtude de alguma situação. É muito legal quando a gente estabelece essa diferenciação. Deus não é só amor, como também ele é fonte e origem do verdadeiro amor. A natureza do amor é ativa, é benigna, é criativa. Por isso, não pode permanecer imóvel. No amor, há necessidade de se dar àqueles que são objeto dele, o que no pensamento gnóstico era algo inconcebível. Então, o amor de Deus nos impele à doação, a nos doar em nome deste amor. Segundo ponto é que a sua dimensão é imensurável. O que significa essa palavra? Aquilo que não se pode medir, é imenso, é ilimitado, é incomensurável. O amor é um atributo essencial de Deus e expressa algo que Deus é em seu ser unitário, assim como justiça, santidade, fidelidade, né? Esses são atributos de Deus, mas esses outros atributos nos auxiliam no aprendizado a respeito do amor de Deus como atributos. Por exemplo, sendo Deus autoexistente, que Deus não foi criado, Deus não teve um começo, Deus é autoexistente. O seu amor não pode ter fim. Sendo Deus infinito, não tem começo nem fim, o seu amor também não tem limites. Sendo Deus soberano, ele está completamente capacitado a assegurá-lo. Olha que verdades profundas para a gente refletir nesta manhã. Então, o amor de Deus é imensurável, não dá para medir o quanto Deus nos ama. Sua evidência, é o segundo tópico, é inquestionável. O argumento usado é bastante simples e conclusivo. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, por mais que saiba a respeito de Deus, não conhece a Deus. O amor é a manifestação da natureza daquele que dizemos ser o nosso Pai. Logo, se amamos, nós estamos evidenciando que somos filhos de Deus. Amar uns aos outros não nos torna filhos de Deus, mas mostra que somos filhos de Deus. Olha que coisa linda! Então, não há motivos para ser questionado, né? Se nós amamos, é uma evidência que não dá para questionar de que somos filhos de Deus. E a manifestação desse amor se dá de diferentes formas. Mas lá nos versículos 9 e 10 do texto que nós lemos, diz o seguinte: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo o seu Filho único, para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em termos ele amado e enviado o seu Filho para expiar os nossos pecados. Ah, que coisa mais linda! Infelizmente, muitos imaginam Deus como um ser distante, carrancudo, velhinho, apático, sombrio e vingativo. Essa é uma visão errada de Deus. E essa visão muitas vezes é transmitida de geração para geração. Um Deus ameaçador, um Deus que não ama, mas está disposto a punir por qualquer erro, por qualquer deslize.
Muitas vezes as pessoas têm essa impressão, essa imagem de Deus dentro do seu coração. E aí fica difícil amar tendo essa imagem. Já antes da vinda de Cristo ao mundo, as grandes nações filosóficas, a Grécia, a China e a Índia, haviam completado as suas filosofias. E depois delas, nada de significativo surgiu. Baseadas nessas filosofias, surgiram também muitas religiões, mas nenhuma delas se assemelham ao Evangelho, pois a religião é a busca do homem a Deus. Por isso que tem muitas religiões. Mas o Evangelho é Deus buscando o homem. Por isso há um só Evangelho. Essas palavras são de Stanley Jones e são maravilhosas. Olha a diferença. A religião é a busca do homem a Deus, mas o Evangelho é Deus buscando o homem. Por isso há um só Evangelho. Que coisa mais linda, né? Ali nas parábolas que Jesus conta da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, todos são parábolas que nos falam desse amor, dessa busca, dessa ida de Deus ao encontro do seu precioso tesouro. Deus, sendo amor, nunca desistiu de se repartir com as pessoas. Mesmo quando as pessoas desobedeceram a Deus e contraíram uma dívida impagável, ele planejou enviar o Messias para pagar a dívida e restaurar o relacionamento. Essa foi a demonstração concreta e inquestionável do amor de Deus. Em João 15:13, Jesus diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Palavras do próprio Jesus. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. E ele deu a sua vida por nós. Cristo, pela sua expiação, ele removeu a barreira que impedia a comunhão com Deus. Esse amor é incondicional, espontâneo, busca o bem de outrem à custa do seu próprio bem e ele se sacrifica pelo outro. Nisso consiste o amor. Amor é doação. Assim como Jesus deu a sua vida, nós precisamos nos doar em favor do nosso próximo. Terceiro, a atividade contínua do amor de Deus. Como que isso se dá? Está lá nos versículos 11 e 12. Caríssimos, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos mutuamente, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é perfeito, ou em algumas versões, é aperfeiçoado. Um dos motivos de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus foi a capacidade de relacionamento. Deus desejava e deseja ainda se repartir com alguém. E esse foi um dos alvos da criação. Olha que coisa mais maravilhosa. Mesmo quando entrou o pecado, como vimos anteriormente, Deus providenciou o meio para restaurar o relacionamento, religar-nos a Ele e ao seu amor. Portanto, a primeira razão pela qual devemos amar uns aos outros é porque Deus é amor e o amor procede dele. A segunda razão não está baseada na verdade abstrata da natureza de Deus, mas no fato concreto de Deus enviar seu Filho ao mundo para se sacrificar por nós. A atividade contínua do amor de Deus se apresenta em 3 aspectos. Primeiro, um aspecto íntimo e pessoal. João trata desse aspecto pessoal ao usar a expressão "e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus". Podemos afirmar então que Deus não ama as populações, ama as pessoas. Deus não ama as massas, ama os seres humanos. Que prazer e segurança saber que Deus nos ama individualmente e que nada poderá nos separar do seu amor. Gente, essa confiança transforma a nossa caminhada. Nós temos um Deus que nos ama e nada vai nos separar do seu amor. Por isso que lá em Romanos 8, 38 e 39, o apóstolo Paulo fala uma coisa tão linda que vira música, vira poema. Ele diz assim: pois eu estou persuadido
de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que coisa grandiosa, que coisa maravilhosa sermos amados assim. Um outro aspecto é o aspecto coletivo. Não é raro ouvirmos pessoas dizendo que não precisam de igreja para se relacionar com Deus. Isso é uma falácia do inimigo. Mas afinal, o que é igreja? Igreja é a comunidade de pessoas salvas. É a comunidade daqueles que creem. Então, eu não tenho como dizer que eu não preciso da igreja para me relacionar com Deus. Eu admito que muitas vezes temos muitas frustrações com instituições. E aqui é preciso deixar bem claro que a igreja não é a instituição e nem a instituição é a igreja. Elas se organizam como instituição, mas a igreja é uma comunidade de pessoas salvas. A presença e o amor de Deus podem ser experimentados quando entramos em contato com pessoas que pertencem a Ele. De fato, é nesse relacionamento com nossos irmãos e irmãs que nós somos abençoados, enriquecidos, consolados, fortalecidos, exortados, né? E nós temos aqui a citação de Ed Renekiewicz em seu livro Koinonia, que é um manual para líderes de pequenos grupos. Ele afirma que pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas. Então, aquela religião que leva o sujeito para o deserto e ele se exime de se relacionar com qualquer outro ser humano, isso não provém de Deus. O amor não pode ser uma especialidade de alguns poucos nas comunidades de fé. Todos aqueles que individualmente foram objetos do amor de Deus e agora pertencem a Ele, devem agora amar o outro e não viver uma vida egocêntrica, centrada em si mesmo. Isso é parte do sacerdócio de cada cristão. A forma como João usa o verbo amar indica uma atitude habitual e contínua de amar. Não é amar e pronto, acabou. É um contínuo amor cotidiano, né, para sempre. Jesus também ensinou a grande necessidade de não discriminar as nossas amizades. Lá em Lucas 6,32, ele faz a seguinte pergunta: se amais os que vos amam, que recompensa mereceis? Também os pecadores amam aqueles que os amam. Aqui que vem o grande diferencial, né, irmãos? A nossa grande dificuldade está em amar aquele irmão que nos maltratou, que não nos cumprimentou, aquele que se entristece quando estamos alegres ou que nos ofendeu e não pediu perdão. O que pecou e arrependido precisa de perdão ao invés de críticas. E quanto aos filhos? Amar aquele filho obediente e dócil é fácil, mas e o rebelde? Então lembremos-nos de que essa era a nossa condição diante de Deus. Nós éramos filhos desobedientes, filhos rebeldes, até conhecermos o amor de Deus. Mas eis aqui uma prova brilhante do amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Isso está afirmado lá em Romanos 5, no versículo 8. E o terceiro aspecto, um aspecto sobrenatural. Notemos a afirmação aparentemente fora do contexto de que ninguém jamais viu a Deus. Será isto possível? A resposta de João seria enfática. Sim, é possível. É completamente possível amar alguém que não vimos, mas é impossível amar alguém que não conhecemos. Vou repetir, hein? É completamente possível amar alguém que não vimos, mas é impossível amar alguém que não conhecemos. Por exemplo, dá um exemplo bem básico aqui. Uma mãe cega afaga, acaricia e se deleita, ama seu bebê com o mesmo amor que uma mãe com visão normal teria. Embora não tenha visto, experimentou, conheceu através de diversas maneiras doces e íntimas.
Talvez até uma pessoa à distância nós podemos amar, porque nós podemos conhecê-lo mesmo à distância agora com a tecnologia nos favorecendo. Da mesma forma, o mesmo Deus que se revelou em seu Filho agora pode ser conhecido pela revelação de Jesus Cristo e pelo amor que os seus filhos demonstram uns para com os outros, pois esse amor é a evidência da habitação de Deus nele. Pedro diz o seguinte: este Jesus vós o amais, sem o terdes visto. Credes nele sem o verdes ainda. E isto é para vós a fonte de uma alegria inefável e gloriosa. Naturalmente, Pedro está escrevendo uma carta para pessoas que não tiveram o privilégio de conviver com Jesus pessoalmente. Mas agora, através do amor de Deus, eles podem conhecê-lo. Aliás, Filipe uma vez disse a Jesus: mostra-nos o Pai, isso é o que nos basta. Mas Jesus responde a Filipe: olha para mim, Filipe, você está vendo o Pai. Eu sou a expressão do amor do Pai. Então, quem conhece Jesus está conhecendo a Deus, porque Jesus é o exemplo mais perfeito do amor de Deus por nós. Queridos, nós ficamos muitas vezes muito limitados com nossas palavras para expressar esse amor tão profundo de Deus. Eu creio mesmo que há pessoas que estão perdidas porque não sabem que são tão amadas por Deus, tão amadas ao ponto de Deus enviar o seu Filho amado para salvá-las. Então elas ficam perdidas, porque somente o amor traz salvação para alguém. A pessoa que se sente amada é segura, ela quer fazer o bem, é feliz, ela sabe que tem alguém por ela, que cuida, que zela, que se importa. Eu creio que muitas estão nas trevas, estão perdidas, porque não conheceram ainda, não vivenciaram ainda a luz, o calor desse amor de Deus. E é preciso que elas saibam que são amadas. É preciso que alguém repita isso para as pessoas. Seja quem for, da maneira que for, elas são amadas. E elas só vão mudar se a vida delas não está de acordo com o que Deus quer, a partir do momento que elas realmente sentirem, reconhecerem esse amor de Deus nas suas vidas. Caminhando então para as considerações finais, eu digo que no cristianismo há um conteúdo que o diferencia de tudo mais, quer sejam religiões ou filosofias. É o próprio Deus ressurreto, vivendo e manifestando o seu amor em seu povo e através dele. Irmãos, não adianta, eu posso ser muito religioso, cumprir muitos rituais, cumprir minhas promessas, eu posso ser uma excelente frequentadora dos trabalhos de uma igreja, mas se eu não vivenciar esse amor na minha vida diária, nas minhas atitudes, nas minhas palavras, no meu jeito de ser, no meu jeito de sentir, olha, se eu não vivenciar, eu não estou vivendo realmente como um cristão. Assim como não podemos apanhar uma estrada e mostrá-la a alguém, mas podemos apontar para ela, nós não podemos falar de maneira completa do amor de Deus, mas enquanto estendemos o nosso coração ao alto e brilhante amor de Deus, alguém que não conhece poderá animar-se e olhar para cima e ter esperança. Aquele gesto de amor, aquela fala sincera, aquela atitude demonstrativa de amor vai tocar uma pessoa, vai fazer com que o coração dela queira conhecer esse Deus de amor. E a igreja deve agir em amor, na plenitude do Espírito Santo, orientada, capacitada e ungida por ele. Quando isso acontece, os perdidos são salvos, os solitários são abençoados, os tristes são consolados, os famintos são saciados e as pessoas se sentem amadas. Então, eu quero deixar aqui para vocês hoje, e para mim também, para refletir a seguinte questão: que tenho feito para demonstrar o meu amor pelas pessoas que estão ao meu redor? Desde o mais íntimo de dentro da minha casa até o mais distante. O amor de Deus tem sido demonstrado através do meu amor, minhas atitudes, meu tom de voz, a maneira como reajo
especialmente ao diferente? Aqui que está a questão. Já dizia uma canção bem antiga, eu acredito que da década de 70, e ela dizia assim: pelo amor conhecido é o cristão. Queridos, não se engane. Não adianta falar, não adianta ostentar títulos, não adianta mostrar a carteirinha. O amor é a verdadeira identidade do cristão. Porque a palavra nos disse hoje: aquele que ama procede a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Então, que isso fique aí no nosso coração para nós refletirmos a cada atitude, a cada palavra, a cada passo, a cada compreensão do outro, a cada revelação do outro, a cada manifestação do outro, ainda que ele seja diferente, ainda que na minha concepção ele seja plenamente rejeitável, mas ele é objeto do amor de Deus. Pense a respeito e tenha uma semana abençoada, uma semana progressiva no amor, uma semana em que você será o objeto do amor de Deus refletido para outra pessoa. Que Deus te abençoe. Amém.